graças a Deus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia. Não é fácil, Deus, aleluia, mas o Senhor vai nos dar graça, aleluia, graças a Deus. Deus, Ele vai dar graça nessa live em nome de Jesus Cristo. Eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando Deus Ele tem algo a se mover, irmãos, não é fácil. Quando Deus tem algo para falar com o povo, não é fácil, aleluia. Luta, é peleja, não é fácil, aleluia, mas Deus é fiel. Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida aqui. Deus, Ele tem algo, irmão, a falar no coração de pessoas aqui, em nome de Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus. Compartilha novamente, irmão, compartilha novamente, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Vai compartilhando essa live, vai compartilhando, vai adicionando pessoas aí, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque Deus, Ele tem uma palavra para falar no coração de cada um aqui, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Não está sendo fácil, irmãos, em nome de Jesus Cristo, fazer esse trabalho, porque sempre tem alguma coisa para dar errado, sempre tem alguma coisa que tenta impedir essa palavra de chegar, mas essa palavra vai, irmãos, porque se Deus Ele está no negócio, Deus Ele vai fazer com que aconteça da maneira que Ele requer e da maneira que Ele quer, aleluia. Eu orava, irmãos, por esta madrugada, e Deus Ele já me dizia que muitas coisas iriam acontecer, irmãos, para tentar impedir, para tentar parar, para que essa mensagem não fosse pregada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele me disse: prega e fala o que eu colocar no seu coração, e eis-me aqui, irmão, para cumprir a palavra de Deus, aleluia, graças a Deus. Compartilha, nossa irmã Vitória já está aí, compartilha, nossa irmã Vitória, compartilha os demais irmãos que estão nos acompanhando, aleluia, graças a Deus, irmão. Todos aqui viram, aleluia, graças a Deus, essa palavra, aleluia, graças a Deus, que eu li no livro de Lucas, capítulo de número 15, no versículo de número 11, aleluia. No livro de Lucas, capítulo de número 15, no verso de número 11, todos nós lemos aqui, alguns acompanharam, teve uma queda, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, teve uma queda aqui, aleluia, graças a Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 15, no versículo de número 11, aleluia, graças a Deus, que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca do filho pródigo, irmão, aleluia. A Bíblia, irmãos, ela vai ser bem clara, dizer, Jesus, quando Jesus ele começava a pregar, irmãos, Jesus ele vinha mostrando, por palavras, ele vinha mostrando o seu poder e a autoridade que ele tinha através do Espírito do Senhor que estava sobre ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ele pregava, mas Jesus ele não pregava como qualquer um pregava. Jesus ele não falava da Escritura como os fariseus falavam. Jesus ele não trazia a mensagem como qualquer um falava e pregava. Jesus, quando ele pregava, sinais acontecia. Jesus, quando falava por intermédio do Espírito, Jesus trazia milagre. Jesus trazia a palavra de vida. Aleluia. Mas Jesus ele também, certa feita, Jesus ele também nunca gostou, irmãos, de trazer uma mensagem a qual iria satisfazer muitos. A Bíblia vai dizer que muitos gostavam da palavra que Jesus pregava, mas muitos odiavam, porque tinha tamanha autoridade, e as palavras de Jesus, ela trazia transformação para aqueles que necessitavam de transformação, para aqueles que queriam a transformação. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele preparava a sua palavra e trazia entre meia multidão, e quando Jesus, ele pregava, algo de Deus se movia entre meia multidão. A gente percebe lendo o texto na Bíblia, examinando a Bíblia Sagrada, que Jesus não era como um fariseu, Jesus não era como os doutores, os mestres da lei. Jesus, quando ele pregava, algo de Deus se movia no meio da pregação. Jesus, ele nunca chegou a dispensar uma multidão sem antes fazer alguma coisa, sem antes realizar um milagre, sem antes notificar e mostrar que verdadeiramente ele era o Cristo, aquele que foi enviado por Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, então,
ele vem pregando, trazendo o caminho do reino, o caminho da salvação. A Bíblia vai dizer, aleluia, graças a Deus, no livro de Lucas, capítulo número 15, que ele vem mostrando em duas personalidades de pessoas. Ele vem mostrando, sim, um homem que perdeu o caminho, um homem que quis perder o caminho da salvação. A Bíblia vai dizer que certa feita existia um homem, ele já começa a contar a história, e Jesus continuou a contar a história dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse: pai, dai-me a parte da herança e que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. A Bíblia vai dizer que poucos dias, aquele filho já com sua herança na mão, ele ajuntou tudo aquilo que tinha e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. A Bíblia vai começar a dizer, irmãos, aleluia, graças a Deus. Aqui vai mostrar, irmãos, que o pai aqui simboliza a Deus, o filho simboliza aqueles a qual o Senhor chamou, aqueles a qual o Senhor confiou um talento, confiou um dom, confiou um ministério, até mesmo uns dons do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer então que o pai chama o filho, que o filho vem a conversar com seu pai e vai começar a dizer a seu pai: pai, me dai-me a minha parte, porque eu quero ir embora. Eu entendo aqui, irmãos, que nós que somos crentes, que estamos na presença de Deus, nós temos o chamado. Deus, ele me deu o dom da palavra. Deus, ele te deu o dom do louvor. Nós temos os dons a qual o Senhor liberou sobre nossa vida. Mas eu percebo aqui que Deus, ele dá, que Deus, ele chama, mas Deus não segura ninguém pela mão. Deus, ele não te obriga a exercer uma coisa que não é feita pela sua própria vontade. Eu percebo aqui dentro dessa palavra que o filho estava com o pai, que o filho andava com o pai, que o filho estava nos caminhos do pai, mas chegou certa feita em que o filho quis trilhar o seu próprio caminho, quis trilhar a sua própria rota. Mas eu percebo dentro da Bíblia que o pai não impede o filho de exercer o seu caminho, de tomar a sua própria decisão. A Bíblia vai dizer então que o filho pede ao pai: eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe, eu quero aquilo que é meu por direito. A Bíblia vai dizer então que o filho pega aquilo que lhe é por direito e sai da presença do pai. A Bíblia vai dizer então que seu pai, ele não discute, que seu pai não bate boca, que seu pai não se argumenta com ele, não pergunta o porquê, mas simplesmente dá a parte do filho, dá aquilo que era o direito do filho, o direito de liberdade, o direito de escolher se pode fazer o bem, se quer fazer o bem, se quer andar pelo caminho do bem. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, graças a Deus, que aquele homem então pega a sua parte e dá ao seu filho. Então o seu filho pega a sua parte e ajunta suas coisas e vai para uma terra longínqua. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que ele vai para uma terra longínqua. E eu perguntava a Deus: mas por que ele vai para uma terra longínqua? É porque ele estava distante do pai. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele fala uma terra longínqua, está dizendo distância, está dizendo se afastado, está dizendo longe do Senhor, o seu pai. Estava longe, ele foi para uma terra bem distante, bem longe da presença. Aqui eu quero mostrar, irmãos, na Bíblia do Senhor, que esse pai representa Deus e o filho representa nós que estamos na presença e muitas vezes longe da presença de Deus. Então eu entendo aqui que aquele homem dá parte do filho, o filho vai para uma terra longínqua, ele se distancia do pai. Eu quero te dizer, o que o Espírito Santo coloca no meu coração é que muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que não estão percebendo, mas cada dia estão se afastando da presença de Deus. Eu percebo aqui, irmãos, que tem certos tipos de pessoa que ela não percebe, mas o diabo, irmão, está usando argumento, o diabo está usando o espaço de tempo, o diabo está usando o tempo que ele tem de dar adoração a Deus, ele está dando o tempo, as coisas que vão passar, as coisas que são passageiras. Quando eu observo na Bíblia Sagrada, eu observo que o filho foi para uma terra distante da presença do pai, e observando que o filho vai embora da distância do pai, eu vejo que esse menino, eu vejo que esse filho,
Ele vai para uma terra distante e ali ele gasta, ele vive o bel prazer, ele vive dissolutamente, ele vive uma vida desenfreada. O que é viver uma vida dissoluta? É uma vida que você não tem compromisso, é uma vida que você não tem responsabilidade. Muitos de nós que estamos na presença de Deus, eles querem estar diante da presença de Deus, ele quer estar diante da casa de Deus, mas não quer assumir um compromisso, não quer assumir uma responsabilidade na presença do Senhor. Ele não quer muitas das vezes assumir o compromisso. Por quê, irmão? Porque muito se distancia, porque muito se afasta da presença do Senhor, porque quando estamos na presença de Deus, estamos perto do Pai, como esse menino estava. Quando ele estava perto do seu pai, ele tinha compromisso. Quando ele estava perto do seu pai, ele tinha um legado a ser tratado. Quando estava perto do seu pai, ele tinha uma lei a ser cumprida. Quando ele estava perto do seu pai, ele tinha que andar na risca, ele tinha que andar da forma que seu pai queria. Muitas das vezes hoje estamos vendo que muitas pessoas estão distanciando. Por quê? Porque querem andar da maneira que querem andar segundo os seus pensamentos, querem andar segundo os seus propósitos. Mas você tem que abrir a sua cabeça, abrir a sua mente, entender no seu consciente, no seu pensamento, é que Deus ele não precisa de mim, é que Deus ele não precisa de você. Quem precisa de Deus somos nós. Então devemos andar, aleluia, graças a Deus, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade daquele que nos chamou para esta boa obra. Eu entendo quando se fala de distância, está falando de algo que está distante da presença de Deus, está falando que o filho, ele pega as suas coisas e some e vai distante da presença de Deus, porque sabe que se estiver perto de Deus, tem que andar conforme o Senhor requer, tem que andar conforme a vontade de Deus. Quantos hoje no nosso meio eu chamo para a igreja, eu chamo para responsabilidade? Quantos hoje dentro da nossa igreja, dentro dos nossos ministérios, dentro da casa do Senhor, o Deus nosso Pai, eles estão na presença do Pai, mas se o Pai ele repreender, se o Pai chamar o filho e repreender, o filho abre mão de tudo. O filho pede: ajunta minhas coisas, porque eu vou embora dessa terra, ajunta minhas coisas, porque eu vou embora dessa casa. Então eles preferem se distanciar da presença de Deus do que viver uma vida com Deus. O que é se distanciar? A Bíblia vai dizer, aleluia, graças a Deus, muitas das vezes, irmãos, nós estamos perto, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração está longe da presença de Deus. Muitas das vezes estamos perto do Pai, mas o Pai está distante, o nosso coração está distante da presença do Pai. O livro de Mateus, do capítulo de número 15, no capítulo de número 15, no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que Jesus ele olha para os fariseus, ele olha para aquela multidão e disse: com a boca vocês confessam, mas o seu coração está de longe, está distante de minha presença. Quando se fala de longínqua, eu me lembro de distância. No livro de Mateus, no capítulo de número 15, no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer então que o Senhor, ele olha para a multidão e disse à multidão: vocês com a boca falam de mim, mas o coração está longe, está distante da minha presença. Aleluia, graças a Deus. Muitas das vezes, irmãos, a nossa boca fala de Deus. Muitas das vezes o nosso coração, a nossa boca louva em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes louvamos hino, muitas das vezes cantamos na igreja. Muitas das vezes, irmão, o que mais tem é mocidade dentro da igreja. O que mais tem é conjunto de jovem dentro da igreja que louva o Senhor, que busca a presença do Senhor, mas o coração não está com Deus, mas o coração está distante da presença de Deus, mas o coração está distante da obra de Deus. Irmão, o louvor ele não chama a atenção de Deus. O louvor ele não chama a atenção de Deus. Quando você vai na frente louvar, Deus ele não olha o repertório, Deus ele não olha o hino, Deus ele sonda o seu coração primeiro, para ver se o perfeito louvor está saindo da sua boca. Quantos no nosso meio, eles louvam ao Senhor, eles cantam, eles bendizem, eles pregam, falam em nome do nosso Senhor, mas o coração está distante do nosso Deus. Eles não sabem o que é madrugada, eles não sabem o que é um jejum, eles não sabem o que é uma barriga arder, o estômago arder na
presença de Deus, arder por pagar um preço, por jejuar, por se consagrar. Eles não sabem o que é uma madrugada, eles não sabem o que é ler uma Bíblia, e dizem que o coração está perto, e diz que o coração está perto da presença de Deus, mas você não está percebendo. Você perde o seu tempo lendo livro, lendo livrinho de história, lendo livro de história científica, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de vida eterna, você não gasta 2 minutos nela, você não lê uma folha nela. Eu não estou dizendo de ler, irmão, você abrir a sua Bíblia simplesmente pela manhã, ler um salmo e fechar. Muitas das vezes sua Bíblia está servindo de enfeite para sua estante, está servindo de enfeite para o seu rack. A Bíblia, irmãos, é para estar na boca do sacerdote, porque nela os homens buscarão instrução, pois o sacerdote é o anjo santo do Senhor. A gente tem que perceber, e eu vejo aqui, irmãos, aleluia, que aquele jovem então se distancia, e quando se fala de distância, é isso que Deus coloca no meu coração. Muitas pessoas estão na casa de Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas o coração está distante da presença do Senhor. Esse não é o tipo de mensagem que vai trazer muita audiência, que vai trazer muita visualização, porque hoje temos um pregador para tudo, hoje temos um mensageiro para tudo. Mas eu te digo, irmão, ainda que te pregue uma mensagem de autoajuda, ainda que te pregue uma mensagem que só vai amaciar o seu ego, eu quero te dizer nessa noite que a porta é estreita e larga é o caminho para a perdição, pois o Senhor requer um coração. Deus, ele não precisa que você rasgue suas vestes. Deus, ele não precisa que você fique postando status no Facebook, no WhatsApp, mostrando que você tem medo. Deus não quer que você rasgue a sua veste. Deus quer que você rasgue o seu coração na presença dele. Deus, ele precisa de um coração, pastor Elis, aquebrantado. Deus, ele precisa de um coração aquebrantado na presença dele. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então eu percebo aqui, aleluia, que aquele filho, ele não reconhece nada que o pai fez por ele. Irmão, quando nós deixamos a presença, você pode perceber que quando a pessoa ela deixa a presença de Deus, quando a pessoa deixa, quando esse filho aqui deixa a casa do pai, a gente percebe que ele não reconhece nada que o pai fez por ele. Ele só fala assim: eu quero o que é meu. Eu não quero saber se o Senhor fez, se o Senhor deixou de fazer, eu só quero o que é meu. Ele pedia aqui, irmão, ele estava pedindo a sua liberdade. Mas aí é que está, Deus, ele não segura ninguém. Deus, ele não vai te prender para você ficar na presença dele. Deus, ele não vai te segurar a força para você ficar na presença dele. Então aquele pai fala assim: é o seguinte, você quer sair? Então sai. Mas aquele pai sabia que aquele que ia adiante, o pai não o critica, porque muitas das vezes, irmãos, quando fala de filho aqui e quando fala de pai, esse pai que nós vemos aqui, ele não repreende. Esse pai que vemos aqui, da maneira terrena, não da maneira espiritual. Agora não estou falando de uma forma espiritual. Quando eu falei de pai da forma espiritual, estou dizendo Deus, mas eu quero mudar na forma material, dizer pai maternal, pai diante aqui terrena, de uma visão teísta, diante de nós, diante de pais e de mães que estão acompanhando. A Bíblia vai dizer aqui, irmão, que o filho, ele toma por ousadia, porque na lei judaica, um filho não podia pedir a herança ao pai sem antes o pai ter morrido, sem antes o pai ter falecido, porque a herança só era repartida quando o pai falecia segundo a lei judaica. Mas aqui esse filho toma por ousadia, por atrevimento, ele pede a herança. Aqui, irmãos, nós percebemos aqui que esse pai, ele não tem um controle sobre o seu filho, que esse pai, na forma terrena, ele não tem um controle. Hoje em dia, nós reparamos, nós prestamos atenção que uma geração que está vindo, que uma geração que está chegando agora, é uma geração que bate boca com o pai, é uma geração que não respeita mais a mãe,
É uma geração que não dá mais ouvido àquele que é mais velho. É uma geração que não respeita mais a fala do mais velho. É uma geração que está se perdendo entre meio à rede social, entre meio à internet. Hoje em dia não podemos educar os filhos com a vara. Hoje em dia não podemos educar os filhos da maneira correta. A Bíblia vai dizer: educa o seu filho, ensina o seu filho onde ele deve andar, pois certamente este não se apartará do caminho. Mas é uma geração que, se educar, o filho não aprende, o filho não sabe. Mas se você dá um telefone, mas se você dá uma internet na mão, se você dá uma rede social para aprender, ele é leigo. Para aprender, ele não é douto. Para aprender, ele não sabe. Mas para fazer o que não deve, ele já sabe. Uma geração que, se o pai repreender e chamar atenção, a mãe briga. Uma geração que, se a mãe repreender e não aceitar, o pai entra no meio. A gente não está tendo mais controle. Uma geração que não tem mais controle sobre seus filhos. Uma geração que está crescendo sem o verdadeiro ensinamento de casa, sem a verdadeira doutrina da casa, sem o verdadeiro ensinamento do sacerdote, do pai, do mantendedor, do supridor, daquele que sustenta a família. Está perdendo o controle sobre seus filhos, sobre suas filhas, sobre a sua casa. Então nós percebemos aqui que esse pai, da maneira terrena, ele não repreende o seu filho como se deve repreender, ainda vendo que ele estava fazendo o que era errado, porque segundo a lei, o filho não podia pedir a herança sem antes o pai ter falecido. Esse filho aqui está quebrando um protocolo. Esse filho aqui está quebrando um mandamento. Não temos mais controle, não temos mais um ensinamento que ensine o filho. Não temos mais hoje em dia pais e mães com pulso firme que ensinem seus filhos da maneira certa de se viver. Se você não ensina a sua casa, o mundo, quando dá de cara com o mundo, ele vai apanhar. Se você não ensina hoje dentro do seu lar, quando ele dá de cara com o mundo, ele vai apanhar. Ele vai apanhar para o mundo, porque aquilo que era para você ensinar, aquela disciplina que você não passou, o mundo vai ensinar. Filhos que não obedecem o pai, que não obedecem a mãe. E quando crentes, e o pior de tudo é quando é crente, se a mãe falar, vai para cima da mãe. Se o pai falar, vai para cima do pai. O pior de tudo é que é que conhece a verdade. O pior de tudo é que, se a mãe fala, tira essas coisas que Deus não se agrada, sai, tira o mundo da tua vida, porque isso não agrada ao Senhor. Ele vai dizer: mas mãe está na moda, mas pai não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, irmão. Eu tenho que acordar essa geração. Eu tenho que acordar esse povo e mostrar que inferno existe e o céu também. De qualquer maneira não tem como entrar. De qualquer maneira não tem como ver o noivo. Aleluia. De qualquer maneira. Essa geração, por que esse filho aqui abre mão de ficar perto do pai? Porque essa geração sabe que, se estiver perto de Deus, tem que ter madrugada. Se estiver perto de Deus, tem que ter joelho no chão. Se estiver perto de Deus, tem que ter compromisso, porque sem isso, para Deus não serve. De qualquer maneira não dá. Para servir Deus de qualquer maneira, meu amado, você tem que procurar outro ramo, porque hoje em dia tem evangelho para tudo. Porque hoje em dia tem igreja que aceita qualquer tipo de coisa. Porque hoje em dia tem evangelho para todos os gostos. Mas as portas são muitas. Mas a que você deve entrar é única. Mas a que você vai poder entrar é única. Muitas são as portas que são te oferecidas. Mas eu te digo uma coisa: a porta é estreita. Essa sim conduz à salvação. Larga é o caminho. É que está passando muita gente sem perceber. Muita gente está passando sem perceber. Eu percebo aqui dentro da Bíblia, irmão.
Que quando aquele menino, aqui que a Bíblia diz, que ele pega tudo que é dele e ele vai viver dissolutamente. Dissolutamente. O que é dissolutamente? É viver sem um pingo de responsabilidade. Ele não vai querer a responsabilidade. Porque todos aqui que estão assistindo, dê uma caída, irmão, porque a verdade incomoda. Mas eu não vim pregar para porco, para comedor de alfarropas. Eu vim pregar para quem gosta da verdade, para quem quer entrar no céu, para quem quer morar na glória. Aleluia. Eu vim pregar para quem gosta de verdade. Jesus, ele começava a dizer as parábolas, ele falava assim: em verdade, na verdade, em verdade ele estava, e na verdade ele dizia. Se quiser isso. Certa feita Jesus chegou no monte, ele trouxe um sermão tão poderoso que a multidão olhou para ele. A palavra foi tão dura que os discípulos que estavam com ele levantou tudo e foi embora. A Bíblia vai dizer que Pedro, então, assentado no chão, ele olha para Jesus, Jesus encara a cara dele, Jesus olha para o rosto de Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, você não quer ir com eles não? Pedro olha para ele e fala assim: mas para onde irei eu, Senhor? Para onde irei eu? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, se só o Senhor tem a palavra que salva. Irmão, a palavra pode bater, a palavra pode ferir, mas essa palavra é de vida eterna. Entenda, meu amado. Essa palavra é de vida eterna. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vivendo indissolutamente, sem um pingo de responsabilidade com a eternidade, ele anda. Olha o que a Bíblia diz: e depois de ter feito tudo o que ele tinha de fazer, ele fez, fora da presença do Pai. E tudo o que ele tinha de fazer, naquela terra onde ele estava, houve grande fome. É o que muita gente não percebe. É o que muita gente não percebe. Não percebe. Olha o que é errado dentro da casa. O pior é que é dentro da casa de Deus. Tem gente que está fazendo as coisas erradas dentro da casa de Deus e está pensando que isso vai ficar por isso mesmo. Ele fez tudo errado, irmão. Ele viveu uma vida do jeito que ele queria. Mas o que a Bíblia diz? A terra começou a padecer e ele teve fome. Fome, necessidade, precisão. Ele estava sem mantimento algum. Ele passou necessidade, ele estava precisando. Tem gente que está fazendo e achando que Deus está aplaudindo. Tem gente que não está batendo, que não está respeitando doutrina, que não está... Irmão, isso é uma coisa importante. Quando eu me converti no ministério a qual eu estou, não vou abranger segmento, eu entendi uma coisa, que se eu estou aonde eu estou, no ministério a qual eu estou, eu tenho que viver a doutrina que ela me impõe. Por quê? Porque eu cheguei e a igreja já estava lá. Porque quando eu cheguei, a igreja já estava. E quem é que chegou primeiro? Foi eu ou foi a noiva de Cristo? Se foi a noiva de Cristo, eu tenho que respeitar, reverenciar, obedecer aquilo que veio primeiro do que eu. Tem gente que chegou e quer mudar. Tem gente que chegou e quer viver da forma dele e está mudando e está querendo contrariar. Não. Se a noiva chegou primeiro, respeita a noiva de Cristo. Fez tudo, irmão. Ele fez tudo o que ele queria. Mas chegou um dia que a cobrança veio. Irmão, você pecar, você fazer o que é errado, não é bem simples assim. Não é bem simples, se você vai fazer e vai ficar por isso mesmo, não. É igual você usar água. É igual você usar a luz da sua casa. Uma hora o talão vai chegar na sua casa. Uma hora a conta vai bater na sua porta. Uma hora o acerto de conta vai ter que vir. Fazer o que é errado é a mesma coisa de usar cartão de crédito, Francisco. Uma hora o boleto vai chegar na porta de sua casa. Uma hora o boleto vai chegar diante da sua casa. É a mesma coisa de pecado. Deus, ele dá corda para o homem fazer o que ele quer, porque o homem tem o livre-arbítrio. Mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora o acerto vai chegar. Se não acertar aqui, é no último dia. É no dia do juízo.
Porque ninguém prega isso mais, todo mundo acha que não tem mais. Arrebatamento acabou, o juízo acabou, a verdade acabou, o inferno já não existe para alguns. Ouve quem quer, irmão, e quem ouvir é bem-aventurado. Ouve essa palavra quem quer, e quem não quer, tem outros aí pregando qualquer coisa. Porque o que lota hoje é aquilo que te apraz. Porque a palavra boa é aquela que você ouve e aplaude o que você tá, o seu erro. A palavra boa de hoje é aquela que você ouve, mas ela não te repreende, ela não te mostra o céu, ela te ensina a morar aqui na terra. Mas eu quero te dizer nessa noite, se essa palavra ela tá entrando no seu coração e você recebe essa palavra, ela vai fluir coisa boa na tua vida. Porque o Deus a qual nos ordena pregar, eu não estou falando aqui, irmão, por falar, eu não estou dizendo aqui por dizer, eu estou falando cada palavra aqui, eu estava debaixo de oração e Deus falava comigo, você precisa dizer a esse povo que eu sou santo e que a igreja é santa. Porque tem gente vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem gente que quer entrar e mudar aquilo que já está. Aquilo que foi imposto por Deus. É um falso evangelho. É um falso segmento. Copo de água não te leva para o céu. Não te leva para o céu. Encher o copo d'água, colocar em cima, não te leva para o céu. O que te leva para o céu é vida com Deus. Tem gente que as igrejas estavam lá, que as igrejas estavam abertas. E ele não ia para a igreja, ele não buscava a Deus. Por causa dessa pandemia que está acontecendo, foi onde eu vi que o nome de Deus foi mais propagado. Por quem nunca falou de Deus. Porque Deus só é bom quando tem necessidade. Porque Deus só é bom quando a pessoa precisa. Porque Deus só é lembrado quando a pessoa está passando pelo vale da sombra da morte. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele nos guarda. Deus, Ele nos livra. Mas não sirva a Deus, não propague o nome de Deus pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas propague o nome de Deus pelo que Ele é. Aleluia. Propague o nome do Senhor pelo que Ele é. Graças a Deus. Então um dia o boleto chegou a cobrança chegou na porta dele. Ele fez o que quis, ele andou como quis, mas chegou a cobrança de Deus. E a Bíblia vai dizer: então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, gentios, o qual mandou para os seus campos para cuidar de porco. Porco na Bíblia é imundício, aquilo que é sujo. Vivia com o pai limpo, irmão. Estava lá com o pai bem vestido. Porque tem gente que quando está na casa de Deus, está ruim para ele. Eu quero te dizer, irmão, você tem um teto, você tem uma casa para morar, você tem um bom emprego, e mesmo assim você não louva a Deus por isso. E tem gente que está debaixo de ponte. Nós não é porque nós servimos a Deus, porque tem a teologia da prosperidade que fala que se você servir Deus, você vai ser rico. Não. Deus, ele pode ter, é dono do ouro e da prata? É sim. Mas nós não somos imunes a nada. Não é porque servimos a Deus que uma doença não nos pega. Não é porque servimos a Deus que nossa conta tem que ser gorda. Não é porque servimos a Deus que nós devemos ter todo o dinheiro do mundo. A Bíblia teve muitos profetas. A Bíblia teve muitos homens de Deus. Mas a Bíblia não citou que todos tinham vida boa. Todos não tinham. Era tanto que a maioria dos profetas era alimentado pelo povo. Era o povo que alimentava. Porque esse falso evangelho te ensina é que se você servir a Deus, você vai ter muita prosperidade. Mas aí quando vem a provação, a sua casa está na areia. A sua casa não está na rocha. Esse evangelho, ele está instruindo o povo, e o povo não está criando raiz na presença de Deus. E qualquer provação que vem, qualquer provinha que vem, ele abre a mão da eternidade. Ele chuta a cruz. Ele joga fora a salvação.
Por quê? Porque não ouviu a verdadeira verdade. Porque o povo hoje está correndo atrás de live, é que está mostrando revelação, é que está orando por você aqui no monte, não sei o que, é que está mostrando, é correndo atrás de coisas. Se você quer que Deus fale contigo, dobra seu joelho e arrependa do seu pecado, desça na presença de Deus que Ele vai falar contigo. Arrependa daquilo que você faz, do pecado praticado com constância que você vive, da vida errada que você está levando, e volte a sua vida à presença de Deus. Eu não falo simplesmente, irmão, com quem está, aleluia, afastado da presença de Deus. Eu falo verdadeiramente com o crente que está na casa de Deus, mas o coração está distante da presença do Pai. Aleluia. Então eu percebo aqui que ele começa a criar porco, a cuidar de porco. A Bíblia vai dizer que ele chega certa feita, irmão, que ele está alimentando os porcos, mas ele está sentindo vontade de comer a comida do porco. Olha a que ponto chegou esse homem na presença de Deus. Sentir vontade de comer aquilo que é nojento, aquilo que é imundo. Sentiu vontade de comer a comida de um porco. Olha até onde a vida que não tem responsabilidade, olha até onde a vida que não tem compromisso com Deus leva o homem. Olha para você ver até onde a vida de uma pessoa que vive dissoluta pelo bel prazer da carne chega até certo ponto da vida, sem a presença de Deus, distante do Pai. Não basta nós estar, irmão, Deus ele não afasta do homem, mas o homem se afasta de Deus. Olha aqui, ele estava distante do Pai. E ele desejou comer aquilo que os porcos se alimentavam. E eu percebo aqui, irmãos, que ele, quando se dá por entendido, ele olha para si e para e pensa e fala, então ele cai sobre si e diz, quantos servidores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Aqui ele está falando de empregado, aqui ele está falando de pessoas que servem. Quantos na casa de Deus servem a Deus, servem a meu pai, e tem abundância de pão, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu percebo que há duas diferenças entre ser servo e ser filho, entre o tratamento de um servo e o tratamento de um filho. No final desse texto a gente vai ver a diferença, mas ser servo é diferente de ser filho. Ser servo é servir, é ser servo de Deus, e ser filho é uma coisa diferente. No mundo espiritual, na maneira espiritual, dizendo de ser servo de Deus e ser filho de Deus. Ser servo de Deus é ser prestador de serviço a Deus. Ser filho de Deus, além de prestar serviço ao Senhor, o Senhor tem compromisso, tem responsabilidade em fazer tudo aquilo que apraz a sua alma. E aqui eu percebo que ele fala, eu levantar-me-ei. Os servidores da minha casa, do meu pai, eles têm de tudo de bom, e eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar, eu vou até meu pai, eu vou falar com meu pai, eu vou me humilhar para o meu pai. E ele prepara aqui seu discurso, ele prepara aqui a sua fala, e ele começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Torna-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia vai dizer que ele toma atitude. Quando fala de atitude, eu vejo que ele toma um certo impulso. Quando fala de atitude aqui, irmão, a Bíblia está dizendo que ele toma uma atitude. Deus, ele não chamou super-herói para a presença dele não, irmão. Deus, ele não chamou homem de ferro para a presença dele não. Deus não chamou nenhum homem de aço para a presença dele não. Deus, ele te chamou sabendo que você ia errar, minha irmã.
Deus, ele te chama sabendo que você vai errar, que você vai chegar a certo ponto, que você vai falhar. Deus nos chamou sabendo que nós iríamos falhar, mas ele quer saber quantas vezes que nós falharmos, que nós caímos. Deus quer saber, sabe o quê? É que se todas as vezes que a gente cair, a gente vai tentar se levantar. Esse aqui caiu, mas o que chamou a atenção do pai é que ele tornou a levantar. O negócio, irmão, é falhar. A gente é falho? É. Mas Deus quer ver até quando a gente vai insistir para permanecer na presença dele. Evangelho, irmão, é insistência. Evangelho é persistir. Eu estou caindo, mas eu vou chegar lá. Eu estou me arrastando, mas eu vou chegar lá. Eu estou ferido, mas eu vou chegar até lá. É persistir, é insistir naquilo que precisamos. E a Bíblia vai dizer que ele se levantou e foi. A Bíblia vai dizer que ele prepara o discurso, então ele levanta e vai para o Pai. A Bíblia vai dizer que quando ainda o filho estava longe, a gente tem que interpretar o texto. Olha o que o texto diz. Quando levantou, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Irmão, entenda, aquele filho saiu, aquele filho foi embora. Aquele filho deixou o pai, mas o pai ainda esperava pelo filho. Aquele filho abriu mão do pai. Aquele filho abandonou o caminho do pai. Aquele filho pegou as suas coisas e foi embora. Virou as costas sem olhar para trás. Mas aquele homem, aquele filho, ele virou as costas para o pai. Mas o pai de longe ainda o via. O pai via que seu coração estava distante, mas o Deus que sonda os corações não estava distante do filho. A Bíblia vai dizer que então, que quando ele estava ainda longe, o pai o via. Quando ele estava distante, o pai acompanhava. Quando ele caía, o pai o enxergava. Quando ele estava se arrastando, o pai o contemplava. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, graças a Deus, que então o pai estava de longe, mas estava observando a caminhada do filho. E quando o filho chega a certa distância, o pai o vê, porque pai é pai. Porque o amor de Deus não se compara, irmão. O amor de Deus, ele não mede o meu sucesso e muito menos o meu fracasso, irmão. O amor de Deus é uma coisa tremenda. Não tem como falar do amor de Deus. Não tem como falar do amor desse nosso Senhor Jesus Cristo. O filho foi embora, virou as costas, mas o pai ainda não tinha tirado o filho do coração. Eu imagino que esse pai, todo momento, ele ia ali até a sua varanda e contemplava a estrada para ver se o filho ia voltar. Irmão, o negócio não é cair, o negócio não é cair, o pai viu que ele ia cair, mas o pai queria ver se ele ia ficar prostrado. O negócio é cair, mas cair, se levantar, mudar de vida, porque nós caímos em um erro. E aquele erro cauteriza a nossa mente de tal forma que fazemos o que é errado, sem vontade de se arrepender, sem vontade de voltar atrás, sem vontade de voltar e fazer o que é certo, mesmo sabendo que era certo. O pai deixou o filho ir, mas o pai sabia que o filho conhecia a estrada para voltar. O pai deixou o filho partir, mas o pai sabia que ele tinha a certeza de onde ele ia voltar e para a estrada a qual ele ia trilhar. Ele foi para distante, mas o pai sabia, ele vai para longe, mas ele sabe voltar. Aleluia. Irmão, Deus está mandando eu dizer que seu coração está longe, você foi para longe da minha presença, mas eu ainda estou te aguardando, porque eu sei que você sabe o caminho de voltar. Deus está dizendo para alguém aqui: você perdeu a madrugada, você esqueceu, aleluia, você perdeu a comunhão. Irmão, o que Deus está me dizendo é que uma vez um homem que perde
A intimidade com Deus é duro para ele voltar de novo. O homem que perde a comunhão com o Espírito, é difícil para ele voltar. É difícil para ele voltar. Então eu percebo, meus irmãos, aleluia, graças a Deus, que aquele homem deixou seu filho ir, mas ele sabia que o filho também conhecia o caminho de voltar para trás. Escute aqui, meu irmão, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de retomar essa caminhada. Ainda é tempo de pegar o ministério que é teu. Ainda é tempo de usar o dom a qual o Senhor confiou na tua mão. Ainda é tempo de você voltar a exercer o que você exercia. Ainda é tempo de você reger essa mocidade que você rege, com santidade, temor e reverência. Sirva a Deus da maneira correta de se viver. Não deixa a vaidade entrar no meio dessa mocidade a qual você está regendo. Não deixa o demônio da lascívia entrar no meio dessa igreja, meu irmão, que é pastor, minha irmã, que dirige uma obra. Não deixe, prega a doutrina, prega o verdadeiro evangelho, ainda que fique um, que fique dois, mas que você tenha a certeza que a tua mão está lavada e que aquele que é galardoador vai olhar a tua vida e ver que você merece a recompensa de morar na glória, porque você, mesmo em poucas pessoas, você não deixou de falar a verdade. Irmão, aleluia, graças a Deus. Não deixa o pecado tirar a intimidade de Deus que está na tua vida. Não deixa a iniquidade arrancar aquilo melhor de Deus que Deus preparou para ti. A Bíblia vai dizer, certa feita de um homem que era chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer que esse Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. E quando ele procura ver quem é Jesus, a Bíblia vai dizer que quando ele procurava ver, a multidão impedia Zaqueu de ver quem era Jesus. Às vezes porque Zaqueu tinha uma fé pequena. Às vezes porque Zaqueu se abatia com qualquer coisa. Às vezes porque a multidão impediu Zaqueu, porque Zaqueu, quando via alguma coisa que estava errada dentro ele se entristecia o coração e dava vontade de retroceder. Tem coisa que acontece, irmão. Há uma nuvem de testemunha que cerca a tua vida. Tem gente olhando para você, e se você fracassar, e se você cair, ela desiste, ela desanima. Você está sendo ponto de incentivo na tua rua, você está sendo ponto de incentivo na tua escola, porque tem gente na escola, irmão, que não é exemplo. Se você perguntar, tem gente que você precisa perguntar para saber se ele é crente. Eu estudei uma escola em Minas, em que se você chegava na escola e perguntasse meu nome, mas se você falasse assim, o pastor é de que sala, já te mostrava a sala, o pastor estuda ali. Você sabe o nome dele? Sei não, mas eu sei que ele é pastor. Porque quando ele dá a hora do intervalo aqui, e nós estamos fumando aqui, ele vem aqui na varanda, ele vem aqui na área da escola. Nós apagamos o cigarro para ouvir esse homem falar da Bíblia. Porque é tão bom quando ele fala da Bíblia. Exemplo. Seja exemplo nessa sociedade, nessa geração. Irmão, uma coisa, tem gente que olha para você e fala, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Seja um exemplo, irmão. Na sua faculdade, não se envergonhe de andar na doutrina, de chegar no estabelecimento do seu trabalho, você tirar as suas vestes para colocar a veste para agradar os outros. Não faça isso. Seja o que você é na escola, seja o que você é na igreja, o que você é na escola. Mostra o caráter de Deus na tua vida. Mostra que você tem o brilho do Espírito Santo. Porque quem já provou de Deus, irmão, não tem como se esconder. Porque quem já provou de Deus não tem como se esconder. Quando olham para você e dizem, não é crente, não pode, ele é diferente, ele é crente. Então o pai de longe, ele observa seu filho, não está fazendo minha vontade, não está andando nos meus caminhos, mas o meu amor supera a falha dele. Não está fazendo o que me agrada, mas o meu amor ainda reina sobre o erro dele. O que você faz, irmão, não mede o seu sucesso diante do amor de Deus. Você fazendo ou não, Deus te ama, mas agrade a Ele na sua maneira de viver, que o nome dele seja glorificado.
na sua maneira de estar, que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Talvez não é esse tipo de mensagem que você estava esperando, mas uma coisa é ouvir o que você gosta, outra coisa é ouvir o que Deus tem para falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que quando o pai viu, ele moveu de íntima compaixão. É algo que é inexplicável, é algo que vem do fundo do coração. A íntima compaixão de Deus reinou sobre a vida dele. O pai logo o abraçou e o beijou. E o pai disse: coloca a melhor roupa nele, porque ele está na minha presença. Coloca a melhor roupa, coloca o anel, devolve a autoridade que ele perdeu, calce os pés dele com a palavra que saiu da boca dele, devolve ele a palavra, coloca nele, sobre ele, a autoridade de novo, o veste, vou dar a ele um novo testemunho de vida. Aleluia. Mude a roupa dele, dê-lhe um testemunho de vida diferente. Se ontem chamava ele de traficante, hoje vai chamar ele de homem de Deus. Se antes chamava ela de sem vergonha, hoje vai chamar ela de levita na casa do Senhor. Muda tudo, porque quem vê agora vai ver que eu sou Deus para transformar, vai ver que eu sou Deus para mudar. Quem chamava ele de traficante, de maconheiro, vai chamar ele de homem de Deus, de boca de Deus na terra. Troca a roupa, troca a veste, muda a vida dele. Porque aquele que estava morto reviveu. Aleluia. Aquele que estava morto reviveu. E aquele que estava perdido, esse foi achado. Amém? Aleluia, graças a Deus. Irmãos, essa palavra é que Deus tem para os nossos corações aqui nessa noite. Amém? Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou no seu coração. Eu creio que Deus falou no coração da igreja. Amém? Aleluia, graças a Deus. Compartilhe, irmão, esse vídeo, porque Deus, Ele quer te usar para que essa mensagem entre em vidas, entre em casas, entre em famílias, entre no corações de pessoas, irmãos. Aleluia, graças a Deus. Eu peço aos irmãos que, em nome de Jesus Cristo, orem em favor da minha vida, pois eu sou carente da oração dos irmãos. Amém? Aleluia. Levar essa palavra não é fácil, ainda mais quando se tem compromisso e o trabalho de viver em cada palavra que a gente prega, que a gente fala, para que por essa palavra mesmo nós não sermos reprovados pela nossa própria palavra. Então nós temos que guardar esse evangelho, que viver nessa verdade e que andar independente daquilo que pensam, independente daquilo que falam. Faça a vontade de Deus, faça o querer do Senhor. Aleluia. Eu creio que depois dessa palavra, irmão, você vai ver uma mudança na tua casa. Não falo por inspiração, irmão. Eu estou pregando aqui, mas eu estou pregando aqui sobre orientação do Espírito Santo. São 1 mês de madrugada, irmão. 1 mês de madrugada orando e buscando a presença de Deus, para que Deus fala no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, a mudança de Deus vai chegar na tua casa. O melhor de Deus vai chegar na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ele vai mudar seu cativeiro, vai mudar a rota da sua caminhada. Você estava andando em caminhos a qual o Senhor não estava se agradando, mas nessa noite Deus muda a rota da sua caminhada. Nessa noite o oleiro te pega pela cintura e te mostra que ele é fiel e vai moldar a sua vida, vai entrar na tua casa, vai mexer com a estrutura da sua família e vai mostrar que ele é poderoso para confirmar a palavra a qual ele entrega na boca do servo dele. Amém? Aleluia, graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmão, recebe essa palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada irmão, de cada irmã. Amém? Eu agradeço nossa irmã Ana Paula, nossa irmã Vitória, todos os nossos irmãos, nosso irmão pastor Wesley de Santo Amaro. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Érica, aleluia, graças a Deus. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, aleluia, graças a Deus. A nossa irmã Cristiane, a nossa irmã Irivan Duarte, que participou, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão e primo Caio, minha mãe Giovana, agradeço em nome de Jesus Cristo
aleluia, graças a Deus. Meu cunhado e amigo Francisco, em nome de Jesus Cristo. Agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Lorival também, que acompanhou lá de Minas, aleluia, graças a Deus. O Paulo Júnior, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço nossa irmã Lívia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Walter, aleluia, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Melissa, aleluia, graças a Deus ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não me engano, Capitão Enéas, aleluia. Nosso irmão Luiz Henrique, nosso irmão Robson aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, do bairro Esmeralda aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Agradeço a todos os irmãos, enfim, todos aqueles que recebem essa palavra no coração, amém? Aleluia, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, irmão, que santidade ainda é a bandeira que nos conduz à salvação. Santidade é a bandeira a qual Deus impôs sobre a igreja, que te leva até o céu. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada irmão e de cada irmã, para a glória do seu nome, Jesus Cristo, amém?